Olá, queridos. Nós estamos em nossa segunda conferência, Nadri Reformar-se, da editora Nadri Reformar-se, cujo tema é Os Padrões de Westminster e a Piedade. Nós já tivemos 3 palestras. A primeira palestra, a confessionalidade e a Bíblia, na qual nós vimos que o ter padrões confessionais, a prática da subscrição confessional, ou a confessionalidade no sentido mais geral, ela é ordenado pela palavra do Senhor. E naquela palestra nós tentamos fazer um caminho dando mais informações além daquelas que nós já temos disponíveis nas excelentes obras já publicadas em português. Depois, ainda nessa primeira palestra, nós vimos como que a piedade requer de nós não apenas a submissão confessional, ou ter uma confessionalidade, isso é piedoso, e não ter uma confessionalidade não é piedoso, mas também o caminho que nós devemos fazer nessa relação Bíblia e confissão. Aqui nós não tratamos da questão da autoridade, né, que novamente é muito bem tratado em outros materiais, como foi indicado naquela ocasião, mas nós tratamos sobre um movimento importante de fundamentar a nossa fé na palavra de Deus e encontrar essa fé expressa de forma fiel nos nossos padrões, fazendo esse movimento com convicção bíblica para o texto dos nossos padrões. Na segunda palestra, nós vimos sobre a confessionalidade e a piedade. Ali, nós fizemos alguns alertas, tanto aqueles que desprezam a confessionalidade, achando que isso é piedoso, quanto também aqueles que defendem a confessionalidade, mas a tratam lidam com ela de uma forma pecaminosa, de uma forma não aprovada pelo Senhor. A terceira palestra que nós já vimos foi a confessionalidade e o coração. E ali nós vimos a importância do coração na relação com a sã doutrina. O coração é que crê, é o coração que despreza, e nós vimos a fundamentação bíblica para isso. E também vimos alguns alertas sobre alguns princípios que governam o coração, impedindo-nos de abraçar a sã doutrina, ou abraçando a sã doutrina por motivos carnais, que consequentemente vai levar a abandonar a sã doutrina pelos mesmos motivos carnais. E ao final, nós vimos o caso especial dos presbíteros e ministros do evangelho, que tendo subscrito integralmente os padrões de Westminster, por exemplo, rejeitam-o depois dessa sua ordenação, e nós vimos a gravidade disso, e como que isso não tem nada a ver com a piedade. Agora, queridos, nós vamos ver a questão uma breve história da Assembleia de Westminster e a piedade de seus membros, de sua condução e de seus documentos. Quando nós anunciamos a nossa conferência, nós anunciamos 5 palestras. Nós já tivemos que fazer uma mudança na ordem delas em razão da questão logística, da conclusão de alguns documentos que eram necessários ser citados, e foi reordenado a ordem. Agora, não apenas a ordem, mas meditando, para gravar essa última palestra, eu considerei que seria útil, para ganho de tempo dos nossos leitores, que vão assistir essas palestras, conjugar 2 palestras que tratavam basicamente da mesma coisa com ênfases diferentes. Então, uma palestra se tornou o tópico da outra, que seria uma palestra à parte, a palestra 4, que era a primeira originalmente, uma breve história da Assembleia de Westminster e a piedade de seus membros e de sua condução, e a palestra 5ª seria a piedade e os documentos e os padrões de Westminster. Então nós conjugamos essas 2 palestras e agora nós apresentamos essa nova ordenação com a palestra 4 e 5 juntas, tá bom, meus queridos? Vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo que temos tido, Senhor, meditando sobre essas questões importantes para a nossa caminhada, tendo o nosso coração fortalecido na convicção das tuas ordenanças, daquilo que o Senhor ordena para o teu povo e na relação disso com a piedade, Senhor. Agora nós pedimos, Senhor, nos abençoa também nessa última ocasião, que seja proveitoso, que seja para a tua glória, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Para essa última palestra, queridos, nós vamos fazer 2 caminhos. Primeiro, 2 momentos. O primeiro momento, nós vamos fazer um breve resumo da história da Assembleia de Westminster. E aqui eu vou me valer da linha do tempo que William Brevid, na obra Uma Breve História da Assembleia de Westminster,
que nós acabamos de publicar. Nesse exato momento, ela está em pré-venda, então se você está assistindo a palestra e não conhece, não sabia dessa publicação, você pode encontrar lá no nosso site ou no nosso Instagram, mais precisamente, o link da pré-venda. Aí, se você assistir depois, provavelmente ela já vai estar publicada, então você pode ter acesso a esse material, também está disponível em Kindle. Essa linha do tempo que ele fez, eu dei uma expandida, acrescentei mais informações para ela ficar um pouco mais completa em termos de aproveitamento. Esse vai ser o nosso primeiro momento, apresentar essa breve história da Assembleia de Westminster. No segundo momento, é que nós vamos fazer as análises. E aqui é uma palestra um pouco mais histórica, da teologia histórica. Nós vamos olhar a história e vamos ver alguns indicativos da piedade na questão histórica, né, da Assembleia em si e dos documentos que ela produziu. Esse tipo de palestra, queridos, claro que comparado com as palestras anteriores que procuravam fundamentação bíblica, ela tem uma importância menor, até porque nós estamos lidando no primeiro momento com a palavra de Deus. Mas ela é muito útil também, nós não podemos desprezá-la, porque considerar a nossa história, o nosso passado, é muito importante, para não dizer fundamental no nosso amadurecimento e na nossa piedade. Nós podemos pegar os bons exemplos de homens do passado, nós podemos considerar aquilo que os motivou e ver nisso um espelho, um referencial para nós. E isso é bíblico. Paulo fala sobre ser imitador dele como um padrão de piedade. O apóstolo Paulo, e para que alguém fale, mas ele era um apóstolo, mas o mesmo apóstolo, ele vai dizer na Epístola aos Hebreus que nós devemos imitar a fé dos nossos líderes, né? E nesse caso, nós temos aqui líderes, pais na fé, que foram os nossos irmãos da Assembleia de Westminster. Portanto, essa palestra é muito útil nesse sentido, e à medida do possível nós vamos trazer algumas lições históricas para a piedade, para o aspecto prático da nossa vida. Então, primeiro, uma breve história da Assembleia de Westminster. Para nós chegarmos na Assembleia, é útil nós voltar um pouquinho em alguns antecedentes históricos. Inclusive, o reverendo Everton Tokachik fez um excelente material historiográfico, está como pós-fácil, e também nós lançamos ontem, disponível em book gratuito por 5 dias, que faz uma excelente apresentação do apanhado histórico que antecedeu a Assembleia de Westminster, desde o que acontecia nas Ilhas Britânicas até a sua relação com a Europa continental, especialmente Genebra. Em 1534, queridos, o rei Henrique VIII, ele rompe com a Igreja de Roma e estabelece a Igreja Anglicana. De fato, a motivação dele era o desejo dele de estabelecer o divórcio com sua primeira esposa, que não lhe legava um primeiro filho, e estabelecer um casamento com uma segunda mulher, que muitos acusam, né, e pontuam como sendo uma possível amante dele já à época. O Papa, ele rejeita essa proposta de divórcio, e então Henrique VIII, pegando a onda, por assim dizer, da Reforma Protestante, que já havia iniciado, como marco historiográfico que a gente coloca, em 1517, ele então rompe com a Igreja de Roma e estabelece a Igreja Anglicana. Só que, basicamente, ele mudou o cabeça da igreja, porque a estrutura ficou basicamente a mesma. Aqui e acolá, alguns aspectos soteriológicos refletiu a mentalidade protestante, da Reforma Protestante, mas, no geral, o governo de igreja, culto, etc., manteve a mesma estrutura eclesiástica da Igreja de Roma. E aí a Igreja Anglicana ficou conhecida como uma igreja, e, de certa forma, a despeito do movimento de avivamento, movimento mais evangelical, mas ela ficou como uma igreja do meio do caminho, né? Os historiadores falam. Não era nem Genebra, não era nem Roma, era aquele negócio no meio do caminho. Em 1547, o rei Eduardo VI assume o trono, e ali, no contexto já de Henrique VIII, e ganhando mais força com Eduardo VI, a influência da Reforma Protestante sobre os ministros, os bispos, né? À época, assim como eles eram chamados, os teólogos, nas Ilhas Britânicas, ela aumentou a confluência de obras e o desejo desses irmãos de terem uma reforma mais completa. Com Eduardo VI, eles ganham uma estabilidade maior. A sua irmã, logo em seguida, com a morte de Eduardo VI, a morte prematura, como alguns dizem, ele morreu cedo, a Maria Sanguinária, a filha da primeira esposa, que ela era essa filha, né, romanista convicta, ela então passa a perseguir os nossos irmãos reformados naqueles países, né, especialmente na Inglaterra. E é por isso que ela ganhou o codinome de A Sanguinária, né? Ela matou
cerca de 300, né, irmãos nossos que defendiam a sua fé. Ela falece, ela morre, mas nesse período antes da sua morte há um êxodo muito grande de irmãos nas Ilhas Britânicas e especialmente na Inglaterra para a Genebra, né? É nesse momento também que nós temos o êxodo também de irmãos da Escócia, John Knox e outros, que vão ali conviver com a Genebra de Calvino, sob a influência do ensino e da teologia de Calvino, que estava produzindo muita bom amadurecimento doutrinário a partir da palavra do Senhor, e eles ali veem a fé reformada de uma forma mais pura e mais estabelecida, mais madura. Quando, então, Elizabeth I volta ao trono, eles voltam para as Ilhas Britânicas e levam todo esse aprendizado que eles tiveram. Nesse retorno, a luta por uma reforma da igreja anglicana, ela aumenta. Só que nesse meio tempo, também as influências do arminianismo e do anglo-romanismo, ou do romanismo propriamente dito, ele também aumentou. Então, esses embates, eles vão sendo travados, visando a pureza e a purificação da igreja anglicana, e também, de certa forma, na Escócia. Por isso que esses irmãos rapidamente foram taxados pela sua luta na pureza na doutrina, na pureza do governo da igreja, na pureza do culto, na pureza da vida, na pureza da sociedade, do magistrado civil, a pureza doutrina, a pureza no sentido geral, eles foram taxados pejorativamente de puritanos. A maioria desses puritanos eram presbiterianos nas suas convicções, mas você também tinha, com o desenvolver desses embates, começaram a surgir grupos como os independentes, que defendiam o governo a nível local presbiteriano, mas a nível superior, o não estabelecimento de concílios com autoridade permanente superior sobre a igreja. Surgiu os batistas, enfim, vários outros movimentos foram surgindo nesse contexto. Só que na Escócia, isso na Inglaterra, na Escócia, a reforma escocesa com os nossos pais Covenanters, eles tiveram maiores sucessos. E em 1560, a igreja presbiteriana, sob a liderança de John Knox, ela torna-se a igreja da Escócia, e a confissão escocesa, isso aqui é muito importante, ela é aprovada pela igreja da Escócia. E em 1563, os 39 artigos da religião, como um documento confessional da igreja anglicana, também são aprovados. Então veja esse marco aqui confessional nesses dois movimentos dentro das Ilhas Britânicas. A igreja presbiteriana, uma reforma mais madura na Escócia, é estabelecido, e eles têm muita firmeza na luta contra a imposição da igreja anglicana e dos reis, querendo desvirtuar o governo, a religião naquele país, naquela nação. E, do outro lado, a igreja anglicana aprovando esses 39 artigos da religião cristã. É interessante, poucas décadas depois, o rei James, ele assume o trono, né, e fica como James I na Inglaterra e James VI na Escócia, e ali é aprovado e é feito a versão, a Bíblia King James Version, né, a versão da tradução muito bem feita, né, dos nossos pais, os puritanos, sobre a aprovação do rei James, o que não foi também uma relação muito fácil com esse rei, a despeito dessa Bíblia que foi aprovada. Então a gente dá um salto aqui importante, para nós não nos delongarmos muito, para 1625, quando o rei Carlos I assume o trono. Há uma mudança, então, aqui na Inglaterra, também de dinastias, e é com Carlos I que não só se estabelece o que foi chamado de uma segunda geração do puritanismo, um puritanismo mais maduro e mais, inclusive, firme nas suas defesas e no seu ímpeto pela reforma protestante, um puritanismo que foi fomentado pelas escolas teológicas, né, as universidades, Cambridge, Oxford, fomentando uma maturidade doutrinária, não só de teologia, mas de piedade. Então era um movimento muito vívido nessas duas áreas, tanto na Inglaterra, na Escócia, na Holanda, com a Nader Reformasse, um movimento paralelo que teve muita confluência e compartilhamento de obras, como posteriormente vai se envolver um pouco mais na Nova Inglaterra. E aí, em 1638, a Escócia, que já estava estabelecida, que gozava de paz no quesito religião, igreja, os escoceses, eles assinam um documento chamado Aliança Nacional Escocesa, que era um pacto entre os presbiterianos escoceses
para a defesa e a promoção do presbiterianismo. Esse pacto aqui também é um evento muito importante para nós entendermos a história da Assembleia de Westminster, porque ele é considerado como a primeira versão das solenes Liga e Aliança, que vai ser um evento e um documento fundamental para a Assembleia de Westminster. Aqui expressa o ímpeto dos nossos pais na fé, os presbiterianos escoceses, de querer expandir e auxiliar outros reinos, os reinos nas Ilhas Britânicas, para esse amadurecimento da fé e da reforma nesses outros locais. E então, nós chegamos a 1643. Né? Os antecedentes de 1643 é que Carlos I ele passa a flertar mais com nações inimigas da Inglaterra, como a França, que era inimiga não só em termos políticos, mas também em termos religiosos. Ele tem ímpetos anglo-romanistas muito claro e aguçado, e os parlamentos ingleses, o maior e menor, o longo e o breve parlamento, eles já eram de maioria puritana, e eles começaram a ver nesse movimento político religioso de Carlos I um perigo para a nação. E começa-se um embate com Carlos I, que tenta e consegue, inclusive, desativar o parlamento, mas depois ele precisa reativar, e nessa reativação o parlamento percebe o ato de traição e de um golpe que Carlos I estava dando contra a nação, e aí eles tomam a dianteira. Eles levantam-se contra Carlos I e o embate é estabelecido. Nesse embate, estabelece-se uma guerra civil na Inglaterra. É aí que, então, eles entendiam a necessidade de uma reforma completa na sociedade. E isso envolveria a reforma da religião também. É por isso que, em 12 de junho, é aprovado pelo parlamento a ordem de convocar uma assembleia de teólogos para essa reforma na teologia, no governo, no culto e na disciplina. E, junto com esse parlamento e essa assembleia, ambos iam trabalhar por uma reforma moral da sociedade. E isso fazia parte da luta contra Carlos I. Esse documento da convocação é aprovado, é selecionado o nome de 121 teólogos, além dos 30 leigos, mas os delegados que vêm da Escócia, né? Mas não dentro desse número dos 121 teólogos. Eles são aprovados os delegados da Escócia. Minto, irmãos, no segundo momento, tá? Os delegados eles entram no segundo momento. Eles aprovam a convocação dessa assembleia, inclusive, uma informação interessante, alguns dos que foram cotados como representantes, como membros da Assembleia de Westminster, e nenhum a mais poderia entrar fora dessa convocação que o parlamento fez. Eles, então, alguns não compareceram à Assembleia até o final dos seus trabalhos por sua questão de consciência. Muitos eram monarquistas, realistas, muito convictos, e mesmo com todos os abusos de Carlos I, eles mantiveram-se ao lado dele e nem pisaram na Assembleia em nenhum momento, mas a maioria se fez presente. A proposta da Assembleia do Westminster no primeiro momento, é por isso que eu confundi aqui com a questão da convocação dos delegados escoceses, eles não estavam aqui no jogo, por assim dizer, nesse primeiro momento, porque a proposta inicial era apenas uma revisão dos 39 artigos da religião da Igreja Anglicana, ou seja, daquele documento confessional que foi aprovado em 1563. Eles queriam tão somente revisar esse documento e torná-lo mais reformado, mais bíblico. Só que a situação política ela se agravou na Inglaterra nesse cabo de guerra entre Carlos I com o poder do exército e o parlamento, que eles então solicitam a ajuda da Escócia, e ajuda inclusive bélica, ajuda militar para esse embate com Carlos I. É quando então os nossos pais escoceses eles veem nisso aquilo que eles buscavam já há tanto tempo. Não só em 1638 com a Aliança Nacional Escocesa. A Aliança Nacional Escocesa é uma expressão de um desejo que já vinha ali há décadas no coração dos presbiterianos, que era ter essa pureza da religião, do que ficou chamado de presbiterianismo nas Ilhas Britânicas como um todo. E é nessa ocasião que é assinado as solenes Liga e Aliança, para que, nesse pacto entre a Escócia e a Inglaterra, por assim dizer, eles entrassem com auxílio militar, mas não apenas isso. Houvesse um compromisso do parlamento inglês em que essa assembleia que estava sendo feita para
revisar as 39 artigos, fosse, na verdade, uma assembleia para unificar a religião e trazer unidade, paz e maturidade e reforma na religião em todas as ilhas britânicas, em todos os reinos, na Escócia, na Inglaterra, na Irlanda, no país de Gales. Então, em 17 de agosto, a Assembleia Geral da Escócia subscreve a Solemnis League Aliança e em 25 de setembro, esse mesmo documento é adotado pelo Parlamento inglês e pela Assembleia. E é aí que entra, então, os nossos pais na fé, os delegados escoceses, 5 irmãos muito capazes que foram enviados pela Escócia como representantes da Igreja Escocesa, da Assembleia Geral da Escócia, e que tiveram uma importância sem medida para o resultado da Assembleia, para a produção dos seus documentos. Foram fundamentais para aquilo que nós temos hoje como a nossa profissão de fé. E aí, queridos, vários detalhes vão acontecendo, né? Você vai ter tudo isso nesse livro que nós publicamos agora, Uma Breve História da Assembleia de Westminster, sobre a ênfase na discussão do governo, tomou a maior parte, foi a primeira discussão, depois entrou o diretório de culto, logo em seguida foi publicado, foi preparado o relatório, ele foi produzido. Então veja a urgência que eles tinham na questão do governo da igreja e do culto. Em seguida começa a se pressionar a questão da Confissão de Fé de Westminster. Em 4 de janeiro é aprovado o diretório de culto público. Em 4 de janeiro de 1645, tá? Desculpa que já passou 2 anos. É aprovado o diretório de culto. Depois você tem a própria Assembleia da Escócia aprovando também esse documento em 3 e 6 de fevereiro de 1645. É aí que começa a se pressionar também para a produção de documentos doutrinários, que são os catecismos e a confissão. Eles vão trabalhando nos comitês, né, nas comissões, nesses 2 materiais. Em 12 de setembro desse mesmo ano, 1645, o Saltério do Roos é aprovado pela Assembleia e também encaminhado posteriormente para a Assembleia Geral da Escócia, para aprovação e verificação dela. E é importante aqui destacar, nessa linha do tempo, a morte de Alexander Henderson, um dos delegados, né? Ele foi muito importante para a Assembleia. Ele, Gillespie, Robert Billy, que debatia menos, mas foi muito importante nas suas cartas que ele enviava para a Escócia, relatando o que estava acontecendo na Assembleia. Ele é um importante documento histórico para a gente entender como foi a documentação, né, como foi o debate que aconteceu ali. Em 24 de agosto de 1647, a Assembleia Geral da Escócia aprova o diretório de culto doméstico, que também foi produzido pela Assembleia. E em 27 de agosto de 1647, a Assembleia Geral da Igreja da Escócia aprova a Confissão de Fé de Westminster como a sua confissão. O último documento a ser produzido vai ser depois o Catecismo Maior e o último vai ser o Breve Catecismo. Inclusive, já não havia mais nenhum delegado escocês. Foram morrendo alguns no decorrer desses anos, outros tiveram que voltar. Rutherford teve que voltar, foi o último, se não me engano, o último vivo até o Breve Catecismo. Ele teve que voltar logo no início dos trabalhos do Breve Catecismo e voltar para ficar estabelecido na Escócia depois de tanto tempo de idas e vindas e viagens e meses longe de casa e das suas respectivas igrejas. E é interessante que esse ato de 27 de agosto da subscrição da Confissão de Fé de Westminster pela Assembleia Geral da Escócia, ela foi primeiro que a própria Inglaterra e foi reconhecido posteriormente pelo magistrado civil na Igreja da Escócia. Isso expressa tanto a independência da Igreja Escocesa do magistrado civil, quanto o interesse dos escoceses que essa produção que foi feita fosse logo aceita e acolhida para a uniformidade da religião na Inglaterra. E isso é muito interessante. Há meandros, irmãos, nesse material que eu gostaria muito que você pudesse ter acesso a essa reflexão, que mostra esse ímpeto da firmeza doutrinária dos nossos pais presbiterianos, da sua piedade e do seu desejo de unidade. Há muitos aspectos da convicção presbiteriana que não ficou, por exemplo, tão claro ali na Confissão de Fé de Westminster. A própria questão do governo, muitos percebem isso, e o William Brived, ele mostra por que isso aconteceu. Em parte porque havia um outro documento chamado Forma de Governo e Ordenação Presbiterianos, que já supria um pouco disso, mas que aqueles países, aquelas igrejas que posteriormente não subscreveram esse documento, perderam um pouco. E em parte porque havia essa busca de abrir mão pontualmente de algumas coisas para que
conseguisse chegar a essa unidade. É interessante esse ato de adoção da Assembleia Geral da Igreja da Escócia, nessa data de 27 de agosto de 1647, e num dos apêndices dessa obra de William Brevid, eu faço uma análise desse ato de adoção. É muito interessante para a gente entender o espírito dos nossos pais, um espírito um tanto que diferente, tanto dos que desprezam a confissão, quanto daqueles que lidam de forma errada com a confessionalidade e partem mais para um historicismo do que para uma confessionalidade realmente bíblica, né? E aí, depois de tudo isso, 1649, o exército do parlamento, sob a liderança de Oliver Cromwell, né, com militares independentes e presbiterianos da Escócia, eles vencem e o parlamento decreta a execução de Carlos I em 30 de janeiro, né, primeiro rei na Europa a ser executado, e por um processo não sanguinário como foi a Revolução Francesa, mas por um processo ordeiro, a despeito da luta que teve de haver também militar, mas com um espírito totalmente diferente. Então essa seria uma breve apresentação do fluxo da Assembleia de Westminster. Eu quero fazer destaque aqui, querido, ao fato de que foram cerca de 121 teólogos, né? 121 dos melhores teólogos daquela época. É certo que alguns tão capazes quanto, até cujos nomes são mais conhecidos, ficaram de fora. O Brevid, ele faz uma análise do porquê que isso aconteceu e do porquê que não há demérito algum nisso. Mas eram 121 dos melhores teólogos, com uma educação teológica que está a anos-luz de muitos seminários no nosso país e espalhados pelo mundo, inclusive, que se reuniram em cerca de 1.161 sessões, com inúmeros comitês, debates ordeiros, debates maduros. Nós vamos falar um pouco sobre isso, debates de alto nível, com respeito mútuo, com citação de texto bíblico no grego, no hebraico. Foi uma coisa extraordinária. Esses irmãos não eram teólogos de Facebook, não eram teólogos de rede social, eles não eram youtubers, eles eram homens sérios e estavam ali produzindo um documento enquanto uma guerra civil estava acontecendo lá de fora, cujo resultado da guerra, a depender do que eles produzissem com esses documentos, poderia ser a assinatura da sua pena de morte, se, por exemplo, Charles I, ele ganhasse a guerra. Então veja que esses homens eram homens de convicção, que estavam escrevendo a confissão, se eu posso assim usar essa linguagem poética, com a própria tinta do sangue deles, correndo o risco de eles morrerem, como muitos foram, inclusive, com o estabelecimento de Carlos II, deportados, né, expulsos, né, ejetados, a grande ejeção, como se chama, da Inglaterra, por causa dessas suas convicções. Então vejam que o que foi produzido por essa Assembleia, queridos, era de um nível de maturidade, de piedade e de teologia absurdo, tanto que esses documentos têm se prevalecido até hoje como nas igrejas presbiterianas fiéis, com aqui e acolá, com algumas revisões legítimas, né? Eu sei que é um debate muito extenso com relação de algumas revisões. As mais recentes, elas são absurdas, mas foram documentos que preservaram a sua integridade, a sua maturidade e provam, pelo tempo e pela providência do Senhor, a glória que há por trás deles, né? A fidelidade que há à palavra de Deus a partir deles. Isso tudo tem a ver com o que a gente vai falar ao final, sobre a maneira como muitos, mesmo, ou talvez não, a maioria não desconhece essas informações, mas diante de uma história tão vívida, desprezam os documentos, são criticistas. Veja, qualquer texto humano, ele é digno de críticas ou de alguma melhoria. Mas o que é interessante é que, diante de todo esse pano de fundo, né, indivíduos que se levantam e não há outra motivação senão altivez e simplesmente acham que com um clique joga fora tudo isso e toda essa produção, como se eles fossem absolutamente sozinhos melhores que toda essa história, todo esse debate, toda essa discussão, né? É capaz realmente de haver debate, discussão, tudo bem, mas o que há no coração desses ou é uma ignorância sobre tudo isso, ou é um consciente desprezo à ação doutrina que ali é afirmada. E por trás de tudo isso, sem dúvida, uma altivez
e que se julga melhor sozinho que toda essa história e todo esse movimento e todo esse pensamento comunal, né, de um credo que foi produzido pela igreja visando a unidade, visando a uniformidade. Há também nesse material do William Brevid um apêndice que analisa sobre a moderação da confissão, mas não uma moderação para a frouxidão, uma moderação firme, mas para a unidade. E aqueles que acham que a confissão de fé Westminster é radical, eles precisam reconsiderar e talvez ver que não é a confissão que é radical, mas o seu critério, a sua régua que já está muito frouxa, muito aberta. E aquilo que foi feito para ser moderado nos seus dias, para unificar o máximo possível, esses consideram como radical. Isso é uma grande prova do péssimo estado que está as convicções doutrinárias da nossa geração. Essa é a história, tá bom, queridos? Agora vamos analisar a piedade dos membros da Assembleia na sua condução. Essa piedade ela pode ser vista de algumas formas. E aqui eu passo a citar trechos da obra de William Brevid, trechos de documentos de fonte primária, como sermões que foram pregados à Assembleia naqueles dias, documentos da Solene Liga Aliança, etc. Nós encontramos a piedade deles, primeiro, no que levou à existência da Assembleia. O que foi que levou à existência da Assembleia? A motivação da reforma da religião, que ela fosse ainda mais reformada, mais bíblica, mais pura. Há nisso piedade. Não era uma coisa mesquinha. Havia muito em jogo e eles estavam dispostos a pagar o preço por essa reforma. Ora, irmãos, ninguém faz isso a custo do seu sustento, a custo da sua própria vida, a custo de passar meses e meses longe de casa, como é o caso dos nossos pais escoceses, se não for motivado pelo amor ao Senhor, pela piedade. Por exemplo, é afirmado muito claramente na Solene Liga Aliança, quando ela foi adotada em 25 de setembro, o seguinte: devemos sincera, real e constantemente, pela graça de Deus, desenvolver em nossos vários lugares e vocações, várias posições e vocações, a preservação da religião reformada na Igreja da Escócia, na doutrina, na adoração, disciplina e governo, contra nossos inimigos comuns, a reforma da religião nos reinos da Inglaterra e da Irlanda, na doutrina, adoração, disciplina e governo, de acordo com a palavra de Deus e com o exemplo das melhores igrejas reformadas, e nos esforçar para trazer as igrejas dos três reinos para a mais próxima conjunção e uniformidade na religião, na confissão, na forma de governo da igreja, no diretório de culto e na catequização. Veja que não havia um ímpeto de sectarismo, como alguns querem fazer hoje com a confessionalidade, ou como alguns querem, desprezando a confessionalidade, alegar que é um sectarismo. Eles viam nisso exatamente a forma de uniformização e de unidade, não só com as igrejas nas Ilhas Britânicas, mas também com as igrejas da Europa continental. Veja que eles colocam como referência, elas como exemplo, inclusive, para que haja essa confluência e essa unidade e uniformidade. Um desejo de reforma completa, ampla. A segunda forma que nós vimos a piedade aqui, queridos, é no que levou a Igreja da Escócia a subscrever. De uma forma mais particular aqui, o Robert Bailey, em uma das suas cartas, ele diz o seguinte: certamente foi um grande ato de fé em Deus, austera coragem e compaixão inédita que moveram a nossa nação, a Escócia, a arriscar a sua própria paz e pôr em risco suas vidas para salvar um povo tão irrecuperavelmente arruinado, tanto aos seus próprios olhos quanto aos do mundo. Aqui, se de um lado a gente vê a motivação para a Assembleia como um todo, aqui nós vimos a maneira como os escoceses viram o ato deles entrarem nesse jogo e nessa luta. Porque eles falam, nós estávamos em paz. A Igreja Presbiteriana da Escócia estava estabelecida, amadurecida. Ela estava tranquila. O magistrado civil não se miscuía. Cada um tinha o seu lado e o magistrado civil promovia, então, a verdadeira religião. E, ok, nós arriscamos a nossa paz para, então, servir esses irmãos que estavam numa situação desesperadora. Para eles mesmos, aos olhos deles mesmos e aos olhos do mundo. Veja quanta piedade, irmãos, há envolvida nesse ato, esse ato que não é de um ou de dois homens. É um ato comunitário da igreja, da nação, se dispondo a uma outra nação. Quanta piedade há nisso, queridos.
Ainda, terceiro, nos encorajamentos à fidelidade e ao zelo dos juramentos. Nós temos aqui, por exemplo, o relato de que na Assembleia acontecia inúmeros sermões durante toda ela, exortando os teólogos, os delegados, a considerarem cuidadosamente, com oração, a importância do encontro deles, a importância do que estava sendo feito ali. Ainda, Alexander Henderson, ele pregou cerca de 2 ou 3 sermões também, um dos delegados da Igreja da Escócia, um homem muito piedoso, para que eles fossem fiéis e zelosos na subscrição da solene liga e aliança, né? E ele conclui, eu coloquei alguns trechos aqui, mas para ser mais objetivo, ele conclui dizendo assim como a palavra de Deus, as orações do povo de Deus em todas as igrejas reformadas são em nosso favor, a providência divina também. Ela manteve esta causa e apoiou seus servos de uma maneira maravilhosa até hoje. Ela, no passado, manteve as coisas em equilíbrio e vicissitudes de sucesso. Então, nela confiaremos, de hoje em diante, até o peso desta aliança. Lance a balança e faça prevalecer a religião e a retidão para a glória de Deus, a honra de nosso Rei e a confusão de nossos inimigos comuns e o conforto e a segurança do povo de Deus. Que Ele, Deus, que é capaz de fazer acima de qualquer coisa que possamos pedir ou pensar, nos conceda isso. Amém. Assim ele termina o seu sermão, encorajando esses irmãos a serem firmes e resolutos no pacto que foi feito para o bem da igreja naqueles dias. Para o bem da igreja naqueles dias. Além disso, nós temos um quarto indicativo dessa piedade deles, que é o próprio juramento que eles fizeram para estar ali na Assembleia. Todo delegado, todo membro da Assembleia, para estar ali, eles tiveram que prestar um juramento. E Brived, ele coloca da seguinte forma: no dia 6 de julho, a Assembleia se reuniu novamente. Lightfoot nos diz que certas regras de procedimento foram trazidas das 2 casas do parlamento. Lightfoot era um dos secretários da Assembleia, e também, junto com Robert Bailey, alguns escritos de George Gillespie, e os dele, nós temos um retrato dos debates e dos bastidores da Assembleia do Westminster. E aí ele relata isso aqui. Havia 8 regras ao todo. Em efeito, eles estabeleceram que 2 assessores e 2 escribas ou assistentes deveriam ser nomeados, e estes últimos não membros da Assembleia, a saber, Henry Roburrows e Adorian Byfield. E todo membro, esse é o ponto que eu quero destacar, deveria fazer uma promessa solene de manter, de sustentar e defender apenas o que acreditasse ser a verdade, que a Escritura deveria ser exigida como prova. Veja que coisa extraordinária, queridos. Cada membro teve que jurar que só iria sustentar ali aquilo que era bíblico e que iriam provar as suas teses à luz da palavra do Senhor. Veja que coisa interessante. Bem diferente de alguns concílios e de algumas assembleias gerais hoje, em que muitos, mesmo tendo feito juramento parecido, vão para os debates levando as suas opiniões particulares, levando as suas influências, as filosofias iníquas e ímpias da nossa geração para mudar a sã doutrina professada por uma igreja. Totalmente diferente, totalmente impiedoso essa postura. Mas esta aqui não, piedosa no seu compromisso com a palavra de Deus. Quinto, a piedade é vista aqui nos seus membros e na Assembleia como um todo, no espírito irênico dos debates e da disposição de unidade. Irênico é relativo à paz. Um debate, os debates aconteciam de forma firme, a argumentação era feita, não era coisa leve, não, mas sempre com respeito, de forma irênica, pacífica, com ordem. Veja o que é dito aqui. Na carta que os comissionários trouxeram à Assembleia de Westminster, da Assembleia de Westminster, foi feita referência ao zelo da Escócia em contribuir com o parlamento aqui para todos os meios bons e legais para estabelecer religião em unidade e uniformidade piedosa em todos os domínios da majestade. Foi essa consideração que levou o dia, porém muitas outras considerações elevadas e morais influenciaram a Assembleia até chegar a uma decisão. Ou seja, havia um ímpeto claro de unidade e uniformidade piedosa nos debates. Sexto, veja a piedade
mas convocações para jejuns, humilhações, sermões e devocionais e longos tempos de oração. Há um conhecido relato que Brevid também coloca aqui na sua obra, que diz o seguinte: depois de um salmo dado pelo Sr. Wilson, escolhendo vários versos dos vários salmos para se adequar à ocasião presente, aqui está se referindo ao cântico dos salmos, o Sr. White orou quase 1 hora. Então ele desceu do púlpito e o Sr. Nye subiu e fez uma exortação de mais 1 hora de duração. Depois que terminou, o Sr. Henderson, do assento onde estava sentado, fez o mesmo. E todos tendiam a encaminhar o pacto. Então o Sr. Nye, ainda no púlpito, leu o pacto, e em cada cláusula a Câmara dos Comuns e nós da Assembleia levantamos nossa mão e demos nosso consentimento. E então fomos todos para a Capela Mor e subscrevemos com nossas mãos. E depois tivemos uma oração com o Dr. Gouge e outro salmo pelo Sr. Wilson. E partimos novamente para a Assembleia. E depois da oração foi adiantada até quinta-feira de manhã por causa do jejum. Veja como esses irmãos lidavam com essas ocasiões, queridos. Oração, jejum. Eles não estavam ali para passear na Inglaterra, como acontece em muitas assembleias gerais por aí. Eles não estavam ali avexados porque estava tendo uma oração e um exercício devocional. Eles não estavam ali inquietos porque queriam usufruir de rodízios. Eles estavam em jejuns. Eles foram para essa assembleia geral, para essa assembleia, sabendo do que eles estavam fazendo ali, do impacto que isso traria, não só para a geração deles, mas para gerações futuras. Homens de uma envergadura, de piedade, anos-luz de muitos da nossa geração, até mesmo dos melhores entre nós, para que a nossa geração, então, lide com esses documentos e com esses irmãos de uma forma tão depreciadora, tão vexatória. É ímpia essa postura, irmãos, diante de tão grande exemplo de maturidade. E por último, nós podemos ver a piedade nesses irmãos, queridos, também no sacrifício feito. Longas e perigosas viagens, queridos, não era simples as viagens nesses dias. Então você imagina, por exemplo, os comissionários escoceses passando todo esse período longe de suas famílias, longe de suas igrejas, longe de seus respectivos trabalhos e produções. Alguns deles morreram durante a Assembleia. O próprio presidente da Assembleia, né, o moderador da Assembleia morreu e teve que ser substituído pelo seu suplente, depois de terem experimentado inúmeros sacrifícios, irmãos. E lembrando, novamente, a guerra civil, cujo resultado da Assembleia, dependendo do resultado da guerra civil, poderia trazer risco de morte para eles, por traição contra o rei. Veja o nível da piedade desses irmãos, queridos. A maneira como eles lidavam com tudo isso. Por isso que há um trecho aqui das cartas de Robert Bailey. Ele diz: quando fomos trazidos, o Dr. Twice, que era o primeiro moderador da Assembleia, ele que morreu e foi substituído, fez um longo discurso para as nossas boas-vindas, depois de uma viagem tão longa e arriscada por mar e terra, em uma época tão inoportuna do ano. Veja que interessante, queridos. Aqui está uma descrição dos membros, e da maneira como tudo isso foi conduzido, os debates, a Assembleia como um todo. Ela foi, por si só, piedosa. Mas aí você considera os padrões, a piedade nos padrões. Primeiro, eu vou fazer aqui uma subdivisão. O tipo de documento que foi produzido e, segundo, o próprio conteúdo, direto e indireto, desses documentos. Quando você considera a produção do que eles fizeram, você vê eles produzindo um diretório de culto doméstico, uma das marcas mais fundamentais para a piedade e a devoção familiar, e eles tão preocupados com isso, fizeram, inclusive antes da confissão, antes dos catecismos, um diretório de culto doméstico para auxiliar as famílias no reino, nas Ilhas Britânicas, a devoção e a piedade. Veja que visão, irmãos. Depois, nós temos um diretório de culto público, outro elemento fundamental para a piedade, a adoração pública, e o cuidado deles em produzir um material que seja consoante com a palavra de Deus. Ainda a produção de um saltério. A metrificação na Inglaterra havia pelo menos 5 saltérios. 5 saltérios. Eles tiveram que escolher o do Roos, e fizeram alguns ajustes, a Igreja da Escócia em especial, né? Alguns ajustes a esse saltério. Mas veja o cuidado deles hoje a gente não tem
nenhum saltério completo, e ele é feito, o que é feito, por exemplo, pela comissão, que eu cito aqui abertamente, a Comissão Brasileira de Salmodia, é bombardeado o tempo todo. Não é que não é passivo de críticas e melhorias, claro que é, claro que tudo pode ser melhorado, e a própria comissão, inclusive, tem voltado e melhorado algumas questões, vai entrar em detalhes de melodia, alguns gostam mais de melodia contemporânea, a comissão optou por melodia de hinos mais antigos, e eu penso que é sábio em ter feito isso pela maturidade, pela sobriedade, pela uniformidade, para que as igrejas aprendam mais facilmente, ao invés de ficar inventando melodias que tenham seu lugar e que sejam feitas. Mas o que eu estou querendo dizer é que esses irmãos, eles produziram um saltério para chegar lá, para dar às igrejas, para dar às famílias. E no nosso país, aos trancos e barrancos, com quase já 30 anos, não se consegue concluir porque é feito sobre uma saraivada contra esse trabalho. Veja a diferença, queridos, da maneira como lidavam. Se tem uma coisa que é piedosa, queridos, é o canto dos salmos. Eles produziram isso, né? E não com uma ojeriza. Havia, inclusive, naqueles dias, posições diferentes, né? Você tinha os que defendiam, era majoritário, o cântico dos 150 salmos apenas. Você havia um outro grupo também que era grande, que defendia o cântico dos 150 salmos, mais os outros salmos da Escritura Sagrada, os outros cânticos revelados ali. Aqueles que eram posição minoritária, que defendiam o cântico da Escritura Sagrada, mas também de outros hinos não inspirados pelo Espírito. Mesmo com essa divergência de posições, eles foram unânimes em produzir um saltério, porque todos estavam concordes com uma coisa: é piedoso cantar os salmos. A gente está longe disso, irmãos. Que o Senhor nos abençoe, para que haja paz no coração, e nós não nos apeguemos com coisas com picuinhas, mas tenhamos tão logo possível um saltério completo, e ele sendo feito, que seja feito inúmeros outros para o benefício da igreja. E aí as igrejas, buscando essa uniformidade, vão adotar um ou outro, mas que se cante os salmos para piedade e devoção, e fidelidade no culto e devoção do coração. E por último, a gente pode considerar as referências diretas e indiretas à piedade. Eu vou ser um pouco mais rápido aqui, pelo nosso tempo, mas para que você veja como que a piedade, ela perpassa todo os documentos da Assembleia de Westminster. Elas não são doutrina fria. Aqueles que rejeitam a confessionalidade e acusam os documentos de doutrina fria erram gravemente. Veja todo o contexto que eu apresentei aqui para vocês. Agora a gente vai ver o texto. Só pelo contexto já está errado esses. Quando a gente vai para o texto, está mais errado ainda. Mas também aqueles que lidam com a confessionalidade de uma forma fria, árida, como se fosse mera doutrina, também erram gravemente e fazem um péssimo serviço, fazem um desserviço à defesa da confessionalidade, porque não é mero texto doutrinário árido. Há uma doutrina vívida, zelosa, firme, mas pulsante ali, na maneira como eles enxergavam tudo isso. Veja aqui as referências diretas à piedade nos documentos da Assembleia de Westminster. A Assembleia ela se referia à piedade quando tratou, por exemplo, dos sacramentos, dizendo que a eficácia dos sacramentos não dependia da piedade do indivíduo. Veja que isso aqui indica o senso disso na vida de uma pessoa, certo? Primeira coisa. Mas também nos mostra, irmãos, a piedade do indivíduo ela sempre estava em vista para eles. Mas também nos mostra que, embora Deus costume usar os seus servos santos como mais preparados para a boa obra, ainda assim ele não depende da piedade dos homens para cumprir os seus desígnios. Isso aqui expressa uma visão que eles tinham sobre a piedade. Ela sempre é considerada na vida do indivíduo, ao mesmo tempo, sendo ela preferida para o serviço ao Senhor, ele não está preso, nem está impedido por causa dela. Ainda, quando vai tratar sobre o quarto mandamento, por exemplo, na confissão, no Catecismo Maior, na pergunta 121, quando fala sobre por que lembra-te do dia do Senhor, a resposta é o seguinte: dentre várias razões que se coloca, é que Satanás, com os seus instrumentos, trabalha muito para apagar a glória, até mesmo a memória dele, isso é, do dia do Senhor, para trazer toda irreligião e impiedade. Disso aqui, queridos, nós aprendemos duas coisas.
que os nossos pais, primeiro, eles viam na santificação do dia do Senhor um importante elemento para a piedade. Biblicamente falando, isso é correto, é adequado, é bíblico. E os nossos pais expressaram isso no documento. Ou seja, não há piedade com o desprezo do dia do Senhor. Enquanto as igrejas desprezarem pelo dia do Senhor, não vai haver uma piedade completa, uma piedade verdadeira. É claro que isso não é o único elemento, mas esse é um elemento importante. E isso foi expresso nos nossos padrões. E segundo, aqui também nos é ensinado que Satanás ele trabalha pela promoção da impiedade. E nós não podemos estar alheios a isso. Inclusive, de forma mais específica, a não santificação do dia do Senhor, a profanação desse dia, é uma das formas pelas quais ele trabalha para a impiedade. Assim como Oliver Ayoud, um puritano, falou que o declínio da devoção familiar, do culto doméstico, é a marca de que a religião está em declínio, mas também o declínio do dia do Senhor e da santificação desse dia é uma marca muito gritante de que uma igreja ou uma denominação não está caminhando em piedade, está em declínio. Ainda quando vai tratar sobre magistrado civil, na seção 2ª da Confissão de Fé, é dito que o cristão ele pode servir na posição de magistrado civil, mas diz lá que ele estando nessa posição, ele possui um dever ainda maior ou especial, a linguagem, né, de manter a piedade e fazer o que é necessário para isso. Ele não entra no magistrado civil para simplesmente seguir a onda, ou dizer, como eu já ouvi da boca de alguns cristãos progressistas, de que os ímpios é assim mesmo, tem que fazer o que eles querem. Não. Tem que se trabalhar para que a piedade seja ensinada e seja mantida na sociedade também. Não só na vida privada, não só na vida familiar. Veja que esses elementos apareceram até aqui. Vida privada, vida familiar, vida eclesiástica, mas também na sociedade. Na sociedade. Porque aqui a piedade, ela não é algo privado, mas ela deve ser levada para a arena pública. Ela deve nortear o trabalho na sociedade e deve, no caso do Estado, ser encorajada por ele. E por último, tratando da liberdade de consciência, os nossos pais eles ressaltaram que há usos ilícitos e pecaminosos para a liberdade de consciência e que não podem ser aceitos. E é dito dessa forma: se publicarem opiniões ou mantiverem práticas contrárias ao poder da piedade, ou que por sua própria natureza ou pelo modo publicá-las e mantê-las são destrutivas, etc., devem ser disciplinados, devem ser reprovados com censuras eclesiásticas, o texto diz, processados com censura eclesiástica. E aqui nós aprendemos duas coisas sobre a piedade a partir disso, que há um poder na piedade e ela deve ser preservada, e a disciplina eclesiástica é o meio pelo qual a disciplina ela é preservada, ou melhor, a piedade é preservada no ambiente da igreja. Então veja, piedade privada, familiar, eclesiástica e na sociedade. Tudo isso estava expresso em nossos padrões. Mas ainda há formas indiretas disso ser falado. Não apenas a palavra piedade ou o conceito de piedade explicitamente afirmado, mas também de forma indireta. Há alguns elementos na produção, na doutrina bíblica, e que corretamente os nossos pais, os puritanos, perceberam que envolve a piedade. Uma das mais enfatizadas é a comunhão com Deus. Uma outra forma de falar de piedade para eles é se referir à comunhão com Deus ou andar com Deus. E aqui você tem o texto inteiro encharcado da comunhão com Deus. Os textos dos documentos, né? Por exemplo, na doutrina da criação, quando vai falar sobre a criação, ela fala que enquanto obedeceram este preceito, eles foram felizes em sua comunhão com Deus. Veja que a felicidade maior que é destacado para o ser humano antes do pecado é a comunhão com Deus. E quando vai tratar sobre a queda, pergunta 19 do Breve Catecismo, sobre o estado de miséria, a pergunta do Catecismo Maior 27, que trata do mesmo tópico, e a confissão no capítulo 7, seção 2ª, que trata sobre as consequências do pecado no homem, fala que todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu o quê? Qual foi a primeira coisa que eles colocaram? Comunhão com Deus. Uma coisa mais preciosa que um ser humano tem é a comunhão com o Senhor, a piedade. Ainda eles tratam sobre a comunhão com Cristo. Então aqui, a comunhão com as pessoas da Trindade e especificamente aqui com Cristo. Quando vai falar lá no capítulo 26, as seções 1ª e 3,
ele fala sobre a comunhão dos santos, e para tratar da comunhão dos santos, ele trata da comunhão da igreja e do crente com Cristo. Esta comunhão que os santos têm com Cristo não os torna de modo algum participantes da substância da sua divindade, nem iguais a Cristo em qualquer respeito. Afirmar uma ou outra coisa é ímpio e blasfemo. A comunhão com a Trindade na ceia. Confissão, capítulo 29, seção 1ª e seção 8ª. Catecismo Maior, pergunta 168, fala assim a confissão. E ser um vínculo e penhor de sua comunhão com Deus. Veja que coisa. E pela ceia, o catecismo diz, os crentes têm uma união e uma comunhão com Deus confirmadas. Veja que a ceia é vista como um elemento também fundamental para a piedade. E ainda a comunhão em glória. E aqui os textos são maiores, mas ele se refere no Catecismo Maior, pergunta 82, 85, 86, a comunhão em glória que os crentes têm com Cristo. Isso é repetido reiteradamente nesses documentos. Você vê a piedade quando eles tratam nos ofícios de Cristo. Quem medita nos ofícios de Cristo, a maneira como eles tratam ali, expõem, vê a riqueza para a piedade, sobre Cristo ensinando ao coração, sobre a maneira como eu vou ouvir a pregação, sobre a maneira como o pregador vai pregar, sobre o ofício de sacerdote do Senhor, da intercessão dele por nós, da oração, tudo isso afetando diretamente a piedade nos nossos discipulados na Igreja Presbiteriana Manancial, quando nós usamos o breve catecismo, um discipulado individual com quem está chegando na igreja, e quando nós chegamos nesses ofícios de Cristo, nós tratamos exatamente dessas implicações para a piedade. Há uma gama. Eu encorajo, inclusive, você a meditar sobre isso. Ainda, um outro elemento da piedade é o temor a Deus, que é reiteradamente afirmado nos padrões quando fala sobre, primeiro, o temor na leitura da Escritura Sagrada. Eu não vou ler de qualquer jeito, eu não vou ler por ler, eu não vou ler de forma irreverente, eu tenho um temor no ler a palavra privadamente, aí aqui é na Confissão de Fé, capítulo 1º, seção 8ª, e publicamente no capítulo 21, seção 5ª. E ainda, quando fala sobre temor, sobre o crescer na santidade, envolve crescer no temor ao Senhor. E por último, o temor que deve haver, o temor a Deus nos juramentos, nos votos que eu faço. Aí você vai ver também a piedade na doutrina da santificação, na doutrina da oração, e aqui é muito claro isso. Você pode dar uma olhada, dar uma conferida lá. Mas também quando eles falam contra a hipocrisia. Você tem uma coisa que é contrária à piedade, é a hipocrisia. Parecer ser uma coisa que não é. Quando a piedade é você ser algo, e isso por consequência ser manifestado na sua vida. Ele fala que a hipocrisia é a quebra do 3º mandamento. O professar a religião em hipocrisia ou para fins sinistros. Isso não tem nada de piedade. Curiosamente, você tem tanto opositores da confissão de fé, da confessionalidade, que são profundamente hipócritas nas suas vidas, quanto também alguns que defendem a confessionalidade de uma forma iníqua, também caminham na mesma trilha. Nenhum nem outro caminham com piedade. E eu concluo, queridos, então, com as palavras de William Brevid, durante toda a palestra, mostrando a história e esses elementos da piedade na história e nos documentos. Eu reprovei aqueles que criticam de forma mesquinha, imatura, arrogante, essa produção desse irmão, sem nenhuma consideração e nenhuma consideração que os leve, inclusive, à aceitação dessa grande produção. Mas Brevid, ele fala de uma forma mais concisa e precisa aqui, da seguinte forma. Quando alguém considera o caráter e os membros da Assembleia de Westminster, acha difícil considerar outra coisa senão vã ou preconceituosa a ideia de que esta foi uma reunião de segunda categoria ou comum. E ele continua mais à frente. Em todos esses anos de tempestades e estresse, a Assembleia de Westminster cumpriu a sua parte e suportou com dignidade, e coragem. Ninguém que conhece a Assembleia de Westminster irá criticar sem necessidade o seu trabalho. É por isso, queridos, que durante toda essa análise cuidadosa, justa com a realidade, com a verdade, então o que eu vou falar aqui tem a ver com a verdade. É esquisito quando você encontra homens com essa postura criticista, de discordância gratuita,
diante de todo um cabedal de formação, de produção. Isso não é piedoso, meu querido. Se você encontra algum ministro ou presbítero, e se você é esse ministro ou presbítero que age dessa forma, ao invés de você, peraí, deixa eu tentar entender o porquê que eles olharam para a palavra de Deus e viu dessa forma. Porque não é menino que está fazendo isso aqui. Então, deixe que eu me coloque então como um irmão na fé mais novo que vai aprender, como um filho na fé, como um pai na fé. E com humildade, buscar essa uniformidade e unidade que os nossos pais buscaram. Muito dos nossos conflitos com a subscrição confessional se dá por corações soberbos e arrogantes, não só daqueles que estão falando soberbamente da confessionalidade, mas também dos que mais soberbamente ainda a rejeitam. Eu ainda não encontrei um que rejeite a confissão, os padrões, que não tenha e não seja movido por um espírito de soberba, que pense ser mais do que de fato é nas suas convicções. E aqui, queridos, é um alerta, não é um argumento historicista. Na palestra Confessionalidade da Bíblia eu deixei claro isso. Mas é um alerta da lição histórica que nós temos desses irmãos. Se disponha a aprender a doutrina. Mas não só a doutrina, querido. Você que já concordou com ela. Mas aprender também o espírito piedoso e humilde desses irmãos. Nós temos muito a ganhar. A nossa vida individual, as nossas famílias, as nossas igrejas, as denominações, a nossa sociedade. Nós não vamos impactar a sociedade enquanto não houver unidade de doutrina e de piedade. Que Deus nos abençoe e nos dê aquilo que é o lema da nossa editora, uma reforma mais profunda na doutrina e na piedade. Amém.